E aí, pensadores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma análise comportamental de um documentário na Netflix, cujo nome é Meu Querido Bob, Era Tudo uma Farsa. É uma história de uma mulher que se envolveu num relacionamento virtual por 10 anos. A parte do documentário dá para se analisar e refletir, não precisa ser um especialista para isso, mas dá para se analisar e refletir a forma de como ela foi criada, a forma de como o relacionamento para ela era muito significativo, a forma de como a ideia de ter um casamento, de ser casada, era muito forte na tradição dela. Em todo o contexto, em todo o tempo, ela estava sempre falando que para a família dela era muito importante casar, para a família dela e para a cultura dela era assim, era quase que obrigatório uma certa idade. No começo dessa relação, ela tinha 30 anos, e ela foi encerrar com essa relação quando ela foi completar 38 anos. Toda a trajetória dela, toda a trajetória da relação que ela teve, de como foi toda a relação, de todo o contexto, é muito bem explicado nessa série. Ela relata com muitos detalhes, a gente consegue perceber exatamente as emoções dela, a gente consegue observar exatamente as crenças que foram enraizadas nela, as crenças culturais que tem na família dela, né, a gente consegue perceber o quanto era obrigatório e extremamente importante o quesito casamento, que ela tinha que se casar, que ela não poderia ficar em todo o documentário, ela sempre, sempre fala sobre a família dela, sobre a cultura dela, sobre o ambiente onde ela vivia, que as pessoas ainda assim ficava perguntando para ela: "Mas e aí, você não vai casar? Por que que você não casou ainda? Você tá precisando de alguma ajuda para casar?". E ela na série ela fala que ela estava num relacionamento de 18 anos namorando, 18 anos namorando. O relacionamento dela era muito de vai e vem. A família dela super apoiava, achava que ia dar certo, né, estavam ali super querendo que desse certo. Um belo dia, esse namorado, quando estava para assumir uma relação com ela de casamento, ele ficou com dúvidas sobre o casamento e sumiu por um ano. Ela diz que esses 18 anos era o total de relação, né, mas provavelmente teve muitas idas e vindas, não foi essa primeira do noivado. E a família dela ficou feliz por ele ter voltado e ela, como não queria decepcionar a família, voltou a essa relação. Então a gente consegue perceber que a questão de você tem que casar, custe o que custar, era muito forte na relação familiar dela. Essa crença dela estava muito enraizada. Ela conta que uma tia dela colocou a foto colocou um vestido de casamento que era da mãe dela, então esse foi sempre um sonho desde criança. Foi sempre colocado nela essa ideia de que tem que casar logo, é da cultura, é da nossa religião. Então ela cresceu com essa crença. E quando acontecia essa questão de terminar com esse namorado, ou o cara simplesmente some depois de assumir um noivado por um ano, e ela decide voltar com esse noivo após um ano dele ter sumido, para não decepcionar a família. Então, nessa série, a gente consegue perceber o a questão toda, de todo o enredo que causou, a trama toda da vida dela, tem responsável como as crenças dela. Então ela se pegou ela enraizou de tal maneira as crenças dela, ela enraizou de tal maneira tudo que falavam para ela enraizou isso de uma maneira tão forte que ela precisava se casar, ela precisava entrar numa relação, ela precisava ter alguém. Então isso deixou ela muito fraca emocionalmente, entende?
porque ela estava a custe o que custar. Ela estava aceitando para ter um título. Ela estava aceitando qualquer coisa para ter um título de sou casada, eu sou tenho um sobrenome. Aí eu fico pensando, quantas outras mulheres já não fez isso por conta de crenças impostas e por conta de, às vezes, nem tem uma religião, assim, sabe? Que no caso da cultura dela, a religião dela era muito, muito, muito aflorada essa questão. Eu fico pensando assim, quantas mulheres, antigamente a família era, era, era acordadas, né? Elas tinham que casar ali com alguém que eles já conhecessem, que eles já apresentassem. Então, pensa só, né? A raizinha que a gente vai tramando na nossa vida. Quantas outras pessoas já passaram por isso de ter que casar, custe o que custar? Tem muita mulher antigamente, né? Hoje em dia é um pouco menos essa questão de mulher que engravidou tem que casar. Às vezes ela nem quer casar com o pai da criança, mas como ela engravidou, ela vai ter que casar. Afinal de contas, vai desonrar a família, entende? Então, olha, a gente consegue perceber com toda a narrativa dos pais dela e com toda a narrativa que ainda hoje, com 38 anos, ela tem. Lógico que depois de tudo que ela passou, é um pouco mais leve, mas ainda assim ela fica presa nessa questão de ter que casar logo. Quantas outras mulheres já passaram por isso? Quantas outras mulheres que foram impostas, você vai ter que casar, custe o que custar. Você vai ter que ter uma relação a custe o que custar. O problema dessa relação de custe o que custar, você tem que casar, é que as mulheres acabam se sujeitando a relações tóxicas. Elas acabam se sujeitando a relações indignas, né? No caso dela, ela aceitou um cara que sumiu por um ano. Tem uma parte no documentário que ela conta da época que ela terminou essa relação e ela ficou muito mal porque ela ficou muito triste por decepcionar a família dela. Ela ficou muito triste porque a família dela iria ficar triste com ela. Ela nunca se abriu para a família dela para contar, para falar sobre o que ela sentia. Ela nunca se abriu para a família dela para expor o quão essa cobrança fazia mal para ela. Enfim, todo o contexto da relação dela começou assim, ela aceitou a solicitação de amizade. Depois disso, ele começou a falar sobre a vida pessoal dele, ele começou a contar sobre a vida deles, e ficou uma amizade muito grande no Facebook. E isso foi desenrolando até o ponto de que ela estava, perceba só, ela estava tão carente emocionalmente que ela trabalhava numa rádio, ela deixava logado o Facebook dela para caso ele mandasse mensagem, ela estava lá disposta a responder. No documentário, ela fala que era amigo, nanana, só que, assim, com a base do desenvolvimento emocional, a gente consegue perceber que ela já estava frágil emocionalmente, o relacionamento dela com o noivo não estava dos melhores, então ele era uma ponte de atenção e carinho que ela estava precisando. Perceba só, ela estava carente. Ela já tinha um relacionamento, só que ela estava tendo a atenção de uma outra pessoa. Ou seja, ela tinha mais diálogo com alguém na internet que ela não conhecia do que com o marido dela. E isso, se a gente parar para refletir, a gente sabe que acontece muito. Isso até é casos de separações por conta disso. Às vezes o cônjuge não está dando a devida atenção porque está perdendo tempo ou curtindo fotos, ou fazendo comentários com outras pessoas, ou desprendendo toda a energia de atenção numa outra pessoa, num outro relacionamento, ao invés de chegar na relação e conversar, entende? Então, um ponto que a gente tem que estar em atenção. Como que está a sua relação com você? Como que está a sua relação com o seu parceiro?
né? É a tal das brechas que a gente vai dando ao longo da vida. Então, a história delas é isso, vai desenrolando assim. Ela vai conversando, conversando, e ficou conversando muito, conversas muito íntimas, pessoais, até chegar ao ponto dele falar que ele estava muito mal porque a mulher dele, a namorada dele tinha traído ele. E ela, como toda boa carente e como toda boa cuidadora e acolhedora, ela ficou do lado dele, conversando o tempo todo, auxiliando ele, trocando ideia, sendo a terapeuta dele. Outro detalhe que dá pra gente perceber que é o que acontece. As mulheres têm muito esse perfil de ser a cuidadora. É um pouco por questão da gente ter sido meio que projetada a isso, né? A mulher sempre foi a do lar, a mulher sempre foi a que tem que ficar em casa para poder cuidar e gerir da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos. Então a mulher sempre foi muito projetada a isso. A mulher sempre foi a que cuida, a que zela, né? E o homem sempre foi o que caça. Hoje em dia a gente viu que o papel está muito invertido, né, nessa situação. Então, assim, ela se aproximou mais ainda emocionalmente com ele porque ele estava frágil emocional. Então, perceba só, ele ficou frágil emocionalmente, ela, como uma boa cuidadora, foi lá cuidar dele, mesmo que o relacionamento dela não estava legal. Então, perceba, com isso, o que que aconteceu? Ela começou a se abrir com ele. Ela começou a falar do relacionamento dela com um cara de 18 anos de relação lá. Ela começou a se abrir com ele. Então, nisso virou uma amizade de confidencialidade. Ele falava sobre o que ele estava sentindo, ela falava sobre as relações, a relação dela, que não estava legal, e isso fez com que eles se aproximassem, como se fosse estamos vivendo a mesma coisa. Nossa, eu estou dodói, você está dodói, vamos pegar a mão e sair andando. E é um ponto que a gente consegue analisar que todo ferido fere, né? Em algum momento, todo ferido vai ferir. E é um ponto que a gente tem que analisar que se a pessoa se você tá fraca emocionalmente, você não vai conseguir ajudar alguém. E a partir do momento que a pessoa tá fraca, falando pra você do seu problema, e você tá fraco e vai falar pra ela do seu problema, você entende que é uma coisa que é uma dança que não dá certo? Porque assim, o cara tá sofrendo de uma traição e ela também tá muito mal. Qual a chance? Qual a chance de dar certo? Vai ser um reclamando do relacionamento pro outro. Qual é a chance disso se ter se trabalhar numa cura? Se vai estar um falando mal dos, dos parceiros. Entende? Enfim, a gente vai assistindo o documentário, a gente vai ficando, meu Deus, não é possível, não. Como ela é burra? Como que ela passou por isso? Como que ela fez isso? Como que ela aceitou? Então, é que nem eu falo, quando a gente analisa o comportamento, quando a gente analisa o emocional, quando a gente está de fora desse julgamento, a gente consegue perceber muito mais. E uma dica que eu dou para vocês é, quando vocês forem assistir um documentário, quando vocês forem assistir um filme sobre qualquer tema, relacionamento abusivo, sequestro, alguma coisa assim, silencia um pouco o seu ego para você conseguir perceber a vítima, para você conseguir ter a empatia da vítima. Porque o que acontece com o nosso inconsciente é que a gente fica sempre focado no abusador, a gente fica sempre focado no assassino, criminoso, porque a gente fica tentando tanto, quero entender o porquê que ele fez, nananã, quando na verdade, quando se trata na vida real, a gente tem que estar muito atento na vítima, a gente tem que entender o porquê que levou a vítima a frequentar tal lugar, o que que levou a vítima a se comportar de tal maneira, sabe? É importante a gente ver o autor do crime, é importante a gente analisar o comportamento dele, mas também é muito importante a gente trazer para nossa vida o comportamento da vítima. Porque, de novo, às vezes a gente está tendo o comportamento dessas vítimas.
Quantas vezes você não se sujeitou a um relacionamento abusivo e ruim por pressão social, por pressão de família, por pressão de agora eu tenho um filho, eu tenho que ficar nesse relacionamento a custo que custar. Às vezes você tá apanhando, às vezes o cara tá te xingando, às vezes o cara tá te humilhando, ou relacionamento abusivo não é só físico, é emocional, é sexual, é financeiro. Então, quantas outras mulheres não estão passando por isso, sabe? No caso da Kira, foi por conta de uma pressão familiar, que ela tinha que casar e tal. Só que quantas outras não estão passando por situações diferentes? Só que perceba que o emocional delas é muito parecido. As crenças delas são muito parecidas, entende? Às vezes o manipulador, o, o cara que tá mantendo uma mulher no relacionamento abusivo, ele sabe o que deixa ela emocionalmente vulnerável. Então ele vai usar isso. Só que o que eu quero trazer para vocês é se fortaleça emocionalmente ao ponto que o outro não vai nem perceber qual é o seu ponto fraco. Por que a gente tem que prestar atenção e pensar é que toda vez quando a gente divulga algo na internet, quando a gente divulga sobre crimes, true crimes, que é uma das coisas que eu vou trazer aqui para o canal, vou fazer como essa história real, é que os abusadores usam isso para o benefício deles. Perceba que a gente tem que estar juntas e unidas para que beleza, eles estão usando isso, eles estão entendendo o que a mulher fica frágil, o que a mulher fica se fica vulnerável. Só que a mulher, ela tá vendo esse mesmo conteúdo e entendendo como se blindar, ela tá vendo esse conteúdo e entendendo como, peraí, isso aqui é um sinal que eu posso dar para alguém. Entendeu? Então perceba, quando a gente for assistir uma série, um documentário, se for relacionado a isso, ou até mesmo vídeos no YouTube de true crimes, de relacionamentos abusivos, enfim, todos esses contextos, vamos perceber como se blindar a isso, como perceber o abusador e cair fora, sabe? É isso que eu quero trazer para vocês, é isso que eu quero trazer aqui no canal, para que a gente consiga analisar esses comportamentos e a gente consiga se blindar a esses relacionamentos, para que a gente consiga ser fortes emocionalmente e, e reduzir esse dano emocional que é causado por um relacionamento abusivo, por relações abusivas, por relações, por crenças que a gente vai cultivando dentro da nossa vida. Teve um momento que o Bob sumiu por um ano, né? E num belo dia voltou e falou: Eu tenho uma novidade para te contar. Aí lá, que legal, não, não, me conte. Aí ele contou que ele estava noivo, ele sumiu por um ano, voltou noivo. E no documentário a gente consegue perceber a dorzinha de cotovelo dela, né? Porque ela ficou muito preocupada em questão de, pô, será que é uma relação um rebote, né? Ele terminou uma relação, ficou um tempo sozinho numa relação que tinha uma traição, ficou um tempo sozinho, será que não é essa relação rebote? E assim, é natural que os homens busquem uma parceira muito mais rápido após um término do que as mulheres, porque por uma questão de emocional mesmo, sabe? Tem muita mulher que prefere muito mais trabalhar o emocional no sentido, terminei, teve alguma coisa assim, terminei, eu vou me preencher de mim mesma, vou ficar comigo mesmo e depois sigo a vida. E tem homem que busca numa outra relação preencher o vazio de que a relação anterior deixou. Então, tem muitos casos que os homens logo entram para uma relação para preencher esse vazio. Por uma questão de imaturidade emocional, por uma questão de não saber lidar com esses términos, né? E isso acontece com muita frequência, né? Ou os homens são um pouco mais emocionalmente frágeis porque eles não trabalham isso, eles não vão para uma terapia, eles não vão
Deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Isso é papel da mulher, é a mulher que vai atrás. Quando tem um problema na relação, é a mulher que vai atrás de uma terapia para tentar ajudar o casal. O homem não pensa nisso. Então, é natural que isso aconteça, né? É natural que ela tenha pensado isso. Só que a gente consegue perceber que a afinidade que ela estava lidando com essa conversa, né, via internet, estava sendo muito além, por mais que ela tinha uma relação e tal, então estava sendo muito além. Ela estava emocionalmente frágil e por isso manteve essa conversa. Então, é uma coisa que dá pra gente pensar e analisar de como que tá nossas relações, de como que a gente está lidando com as nossas relações, se a gente está lidando com ela ou a gente está tapando o buraco com outra coisa, né? No caso dela, como ela tinha que casar a todo custo, ela já estava com o cara há 18 anos, então é esse aqui que eu vou casar e tá beleza. Quantas mulheres não estão dentro de um relacionamento abusivo e fica dentro dessa relação porque, eu tenho filho. Eu tenho que me casar com ele porque eu já tenho filho, então eu vou ficando nessa relação abusiva. No caso dela, teve pressão emocional dos familiares, dos amigos, da cultura dela, do ambiente dela, né? E isso acontece, né? Quantas mulheres aí casaram, vivem numa relação abusiva, vivem num contexto horroroso por conta dessa tenho que, custe o que custar, eu tenho que estar casada, eu tenho que cumprir esse papel, eu fiz um filho, então tenho que. É muito sufocante para a mulher sair disso. Então ela estava ali muito vulnerável dentro da relação dela, ao invés dela conversar, dela se resolver, tanto que fez ela aceitar de volta o noivo dela sumido, né? Por conta do emocional dela que já estava fraco, ela foi, começou a conversar com o Bob, sentiu afinidade pelo Bob, aí o Bob foi sumir um tempo também, por um ano, voltou noivo. Então no documentário ela fala, se o Bob está bem, quem sou eu para dizer que não, né? Dá pra gente perceber, analisando o comportamento dela, dá pra gente perceber que na verdade ela não estava legal com aquilo. E tem todo o desenrolar desse novo casamento dele, de toda a relação dele. Ele se casou, ela virou amiga da mulher dele, ela ficou conversando com a mulher dele. Cara, é surreal esse documentário, mas acontece. Aconteceu no caso dela, que perdurou por 10 anos por conta de um emocional frágil que ela se encontrava. E acontece também em relacionamentos abusivos por conta do emocional frágil. O que eu quero falar para vocês é a sutileza dos detalhes que vão vindo na nossa vida e a gente não está percebendo porque a gente está emocionalmente frágil. Então, o que eu quero trazer para vocês é: vamos perceber as relações com qual a gente está vivendo. Vamos perceber as relações com a qual a gente está, no ambiente que a gente está. Sabe, o que que a gente está aceitando, por que que a gente está aceitando certo tipo de coisas. É por causa de outra pessoa? É por causa de mim mesmo? Qual que é o ganho secundário? O que está acontecendo para eu poder estar aceitando uma coisa que o meu sexto sentido diz que não vai ser bom ou de que não é bom? Assim, o nosso sexto sentido, ele não falha. Quando a gente tem aquela coisinha, a anteninha levanta ali, é um sinal. Só que quando a gente está emocionalmente frágil, a gente acaba não percebendo esse sinal ou percebe ele e ignora. Agora eu quero trazer para vocês a forma que se iniciou a relação afetiva com o Bob. Até então a gente percebeu, a gente conseguiu analisar e perceber a fragilidade dela emocional e tudo que ela se sujeitou a uma pessoa desconhecida. Então, no enredo todo da relação dela, teve partes que logo o Bob manda uma mensagem para ela falando que tinha terminado o casamento com a mulher dele. É, a Kirat ficou super sensibilizada, só que se eu não me engano, a Kirat também tinha recentemente terminado o namoro dela de 18 anos.
Então a gente consegue perceber como que se entrelaçou muito como se entrelaçou muito essa relação, sabe, ao ponto de que ela estava frágil, ele apareceu. Aí depois, ele some, depois reaparece de novo frágil, vem pra ela quando ela estava frágil. Entende que fica uma relação de como se fosse uma relação de simbiose, tá um dependendo do outro, tá um alimentando o outro, tá um alimentando a carência do outro. Então a gente percebe que quando ela tá totalmente sensível e vulnerável, ele aparece, percebe? Então, o que aconteceu? Aí ele veio com a história de que se separou da mulher, que estava muito triste, e ela também começou a, de novo, a falar sobre as relações, sobre a relação dela, o quanto ela estava triste. Enfim, isso se prolongou, né? A amizade dela, por mais que ela estava num relacionamento já e ele também estava casado, ela começou a conversar com a mulher dele, ficaram amigos, começou a conversar com primos. Então, assim, você observa esse documentário e você fica: "Meu, não acredito, como que ela pôde, né, que mulher sem noção e tal". A gente fica nesse julgamento do ego, né. Então por isso que eu sempre falo: observa, silenciando o seu ego, observa que as coisas acontecem. Então o que que aconteceu? Conversa vai, conversa vem, de repente, ele começa a falar pra ela que ele estava apaixonado por ela, que ele estava gostando dela. Lembrando, eles nunca se viram pessoalmente, tudo pela internet. Ele estava apaixonado por ela, ele queria, amava ela e tal, e ela no documentário fala que, tipo, né, não acreditou, mas a gente consegue perceber que ela estava assim na mesma frequência, ela estava se enganando com isso. Então é um dos sinais que a gente tem que estar muito em alerta, até que ponto você vai se enganando, se anulando dentro de uma relação. Eh, então ficou nessa de, ele gosta, aí o que que ele começou a fazer? Apresentar familiares, apresentar primos, aí ficou naquela relação de novo. Ela conversava com os primos, ele, fizeram grupos de ficar trocando ideia o tempo todo, aí num belo dia, de repente, o cara, foi baleado, parece. Aí a prima dela entra em contato, fala que aconteceu mesmo, que ele estava em proteção à testemunha. E assim, é surreal o que ela passou, é surreal, porque aí ele não podia fazer ligação de vídeo, ele não podia falar com ela, e o primo dele fala: ele, manda uma última mensagem pra ele, porque a gente não sabe se ele vai sobreviver e tal. Aí ela manda mensagem pra ele falando que amava também ele, que queria ficar com ele, que gostaria que fosse tudo diferente. Então, assim, nessa vulnerabilidade ela se mostrou o que real ela sentia pra ele. Enfim, daí milagrosamente ele melhorou, só que aí ele não podia falar, ele não podia fazer gravação de vídeo por conta da da proteção à testemunha, né, estava no hospital, enfim. Aí ele pediu ela em namoro, ele pediu ela em casamento e mesmo à distância, ela: "Será que vai dar certo? Não sei o quê". E ela conversava com os familiares dela: "Ah, que legal que você tá com alguém, mas quando que a gente vai poder ver?". Daí ela contava toda a história, que não dá pra ele vir porque ele tá com a proteção à testemunha, toda toda a história que ele contava pra ela contava pra família. E nessa parte do pedido de casamento, ele fala pra ela que não é pra ela falar com o pai dela, porque ele queria falar pessoalmente. Então ela falou pra mãe e a mãe ficou meio que escondendo, assim, do marido, né. Porque no documentário a mãe da Kirsten ainda fala que se ela tivesse contado para o pai dela com certeza ia ter a família dele pra poder, né, fazer a parte dele como homem protegendo a filha. Então, foi uma teia muito foi uma trama, assim, uma doideira. E ela ficava: "Pô, quando você vem? Quando você vem?". "Ah, eu vou, nã-nã-nã", melhorou, só que mesmo assim, eles não se viam, não se falava.
chegou a um certo ponto que a relação deles estava tão tóxica que eles começaram a fazer videochamada pelo Skype, mas assim, ele não podia mostrar o rosto dele, então ela ficava lá, ela dormia com ele no Skype, eh, enfim, eles tiveram toda uma relação de relacionamento comum presencial, tiveram no virtual. Só que ao passar do tempo, a relação começou a virar uma relação tóxica, porque aí ela conversava com os primos dele e ele logo já mandava mensagem: "Por que que você tá conversando com meus primos, não conversa comigo, nã-nã-nã", e sabe aquela relação bem ruim de controle total? Então ela começou a viver essa relação de dependência emocional dele. No documentário ela falava: "Pô, ele estava doente, ele estava mal, ele só tinha a mim, então não tinha como eu abandonar ele". De novo, o perfil da cuidadora. Então não tinha como eu abandonar ele, porque ele estava muito só tinha eu lá e tal. E assim, ela começou a não se cuidar, ela começou a não se alimentar, trabalhar direito, ela não conseguia trabalhar direito. Então ela viveu uma relação tóxica de um relacionamento tóxico virtual, você entende? Então é assustador, é impactante ver essa série por essa perspectiva. Enfim, no documentário ela aparece, ela tinha que acordar, mandava foto, ela não podia ir no banheiro, porque estava com ele no Skype, ela não podia ir no banheiro sem avisar. Então começou a virar um ciclo, assim, horroroso, uma experiência horrorosa. Ela começou a se definhar, ela emagreceu muito, era o tempo todo tendo que falar onde que ia. Ela parou de sair, até então ela acabou perdendo o emprego por conta disso, porque ela tinha que ligar o Skype no trabalho e ficar lá o tempo todo. Chegou um momento que ele começou a falar para ela que tinha um ouvinte, porque ela trabalhava na rádio. Tinha um ouvinte dando em cima dela e ela, não, não é isso. Sabe aquela relação que o cara fica tentando te manipular ao ponto de você que é a louca, você que tá fazendo errado? Você tá no WhatsApp, você tá falando com alguém, com algum cara. Se uma pessoa no seu trabalho te manda um negócio lá, você tá dando em cima, você tá dando liberdade. Sabe aquela relação tóxica, ruim mesmo? Ela viveu isso dentro desse relacionamento virtual. Pois bem, chegou um tempo que ela falou assim: "Tá, será que vamos continuar essa relação? Quando você vai vir?". "Ah, eu vou". "Ah, eu vou". Chegou um tempo que a avó dela faleceu, ele não apareceu, ela falou que ficou muito bolada, que ele não veio e tal, e deu um ultimato. O curioso do que aconteceu logo após esse ultimato dela é que ela falou: "Ou você vem ou você vem". É, era declarações de amor, era tudo aquelas coisas, mas aí a avó dela faleceu e ele não apareceu, ele falou que ia, não apareceu. Tem um tempo lá que a prima dela leva uma roupa dele, toda perfumada e tal. Então ficou essa relação assim, eles nunca se encontravam, mas estavam sempre ali alimentando a relação. Chegou a parte do ultimato dela, ele pegou e falou: "Tá, eu vou, pronto". Aí ele foi pra onde ela perto da onde ela morava, e e ela ficava acompanhando o voo dele pelo celular. Aí beleza, ele chegou. Aí, cadê você, não sei o quê. "Ai, que eu não tô preparado pra te ver agora pessoalmente. Me dá um tempo pra eu chegar e respirar". Aí ela já ficou: "Como assim?", né, tantos anos a gente conversando pela internet, você pra vir e não sei o quê. Nada, ela ficou 18, ela assumiu namoro com ele após essa proteção à testemunha, ela ficou 18 meses namorando com ele virtualmente. Mas ela conheceu, né, ficou com essa relação com ele há muitos anos. Então, aí ficava com isso, tipo: "Não, eu não quero te ver agora, não sei o quê". Daí ela chegou, falou: "Como assim?". Foi lá no hotel que ele estava, deu o nome, falou: "E tá aqui o Bob, não sei o quê". "Não, não tem nenhum Bob aqui". Daí ela ligou pra ele e falou: "Bob, eu tô aqui, não tem ninguém aqui". Aí ele pegou e falou assim: "Não, porque eu falei pra recepcionista não falar que eu estou aqui. Não me pegue de surpresa, que eu não quero te ver agora". Então, gente, vamos analisar, olha que peso, olha que situação, 18 meses namorando.
pediu em noivado, falou com a mãe dele, pediu né, em casamento. E como assim, você veio de viagem e não posso te ver agora? Não tô preparado aqui, né? Aí, beleza, ela pegou, ficou muito fula com isso, ela falou, não, alguma coisa tem. Aí, nisso, ele falou que ele tinha, eh, antes dele assumir o namoro com a Kirat, ele tinha ficado com a ex-mulher dele e ele falou que ela estava grávida. Aí ainda ela pegou e falou assim: "Não, eu tudo bem, seu filho, beleza". Ela escolheu o nome, falou que passou várias noites escolhendo o nome para o filho dele. Comprou roupa para o filho. Ele mostrava a foto do filho e tudo ela acompanhando os dois assim pela internet, né? A criança e tal. Então é muito surreal essa história. Ela sujeitou tudo isso. Ela falou: "Não, beleza, eu fico com você, com o seu filho, mas eu não quero que você contato com a sua ex-mulher". Olha só, tipo, ela tem um filho com o cara, não tem como não ter contato, né? Exceto por algumas outras medidas. Ela pagou um espião para poder investigar o endereço dele. Ela foi atrás do endereço dele. Ela conseguiu o endereço do pai da esposa do Bob. Ela viu a esposa do Bob até chegar um belo dia, ela ir na porta do Bob e ver o Bob com a mulher. Aí ela pirou. E aí, Bob, como assim, e tal? Ele, não te conheço. Como assim? Eu não te conheço. Quem é você? E ela contou toda a história. Enfim, o final desse documentário é muito, é chocante. Então eu aconselho que você assista todo esse documentário, mas por essa perspectiva de analisar o comportamento da vítima, que no caso é a Kirat, de analisar o comportamento e todo o enredo do que aconteceu, toda a trajetória do que aconteceu para ela ter se envolvido nesse relacionamento, né? Porque tem um desfecho, né, absurdo ainda. Então, o que eu queria trazer para vocês é, a gente tem que analisar o que nos deixa vulneráveis. Porque o predador, eles sempre observam a sua presa, ele vai sempre analisar o que é que deixa ela vulnerável. O predador, ele vai sempre analisar comportamentos, ele pode ser um estudioso sobre isso ou não. Um predador sempre analisa sua presa, né? Então, a gente vê aí, cara, psicopatas tem de monte. Narcisista tem de monte. Então, hoje em dia que a gente tem a internet, a gente escuta falar mais, né, sobre isso. Então, o que eu quero trazer para vocês é analisem qual que é a sua fraqueza e trabalhe na sua fraqueza. E quando você quiser falar sobre isso, sobre como lidar com a sua fraqueza, converse com alguém de confiança, converse com o seu terapeuta, converse com o seu psicólogo, converse com o seu psiquiatra, com alguém que vai ter base legal para poder te auxiliar nisso, para alguém que vai conseguir fazer você enxergar o que você não enxerga. Entendeu? Então é muito importante que você saiba qual que é as suas fraquezas, sabe aonde que é a sua vulnerabilidade, qual que é a portinha que está aberta para sua vulnerabilidade. Entendeu? A Kirat, ela ficou 10 anos nesse relacionamento virtual. Gente, 10 anos. Ela começou a relação com 30 e terminou com 38, sabe? Depois ainda tem mais o restante da história. Então, é assim, é, 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 é assustador de ver, mas a gente tem que lembrar que é um documentário. Aconteceu na vida dela, é uma mulher relatando o que aconteceu na vida dela. Então, pensa só, é uma mulher que tinha um sonho de casar, de ter filho, de ter uma família e perdeu, entre aspas, os 10 anos da vida dela. E nesse documentário, ela acho que estava com uns 40 anos, a gente consegue perceber que ela não se recuperou. Ela não se recuperou do que aconteceu. Ela ainda está emocionalmente frágil. Então, para ela entrar numa relação que vá ter alguma coisa de abuso emocional,
contra ela, é nítido, é perceptível de ver que ela ainda está frágil nisso. Então, quando você entra numa relação abusiva, é muito importante que você vá fazer um tratamento. É muito importante que você vá para uma terapia, porque sozinha, após o término de um relacionamento abusivo, é muito difícil de você lidar com isso sozinha, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é, esse documentário, ele é 100% verídico, aconteceu, tem o final da história que é mais impactante ainda, que deixa a gente assustado com as pessoas, mas deixa a gente atenta, percebendo que o mundo é muito diferente do que a gente pensa aqui na nossa bolha. A gente não pode ficar na nossa bolha e achar que o mundo é só isso aqui, é só o que a gente está vivendo aqui no nosso ambiente. Tem muito lá fora. Então a gente tem que sempre pensar em sair para fora de si e observar um todo. Por isso que eu sempre falo, toda série, todo documentário que você for assistir, principalmente que foi em base fatos reais, observa um todo. Silencia o seu ego, deixa um pouco o seu ego de fora ali para observar tudo que está acontecendo. De novo, a gente tem que ver o comportamento do abusador, mas também tem que ver o comportamento da vítima para poder entender e perceber se você não está tendo esse mesmo comportamento, se você não está tendo também esse comportamento de presa, tá? Então vamos ficar muito atentas nisso. É um documentário que vale muito a pena assistir com essa perspectiva. É, E é isso, vamos estar atenta nas nossas vulnerabilidades, nas nossas fraquezas, para se tornar mulheres e homens também muito mais fortes emocionalmente. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Um beijo.